Bem-vindos ao curso de Bolsa de Valores e Forex para as modalidades Day Trade, Swing Trade e Position Trade gratuito. Você vai acompanhar todos os dias as operações reais de Day Trade ao vivo, comprovando as ordens das operações gravado antes e depois. Pela primeira vez no Brasil, uma escola comprova seu método com as operações reais. Nenhuma escola no Brasil faz isso. E você acompanhará também a análise e probabilidade dos ativos para longo prazo. Acesse www.traderprofissional.com.br. Antes de você fazer a compra de nosso curso ou não, você faz nosso curso de teste grátis. Estratégias ao vivo de day trade com ordens comprovadas e a análise ao vivo de longo prazo para os principais ativos do Ibovespa. É a única escola do Brasil que prova todas as operações de day trade com capital real ao vivo antes e depois das decisões. Logo, o nosso método é comprovado. Você pode aprender grátis antes de comprar nosso curso ou não. Eu me chamo Leandro Santos, sou day trader, trader profissional, position trader há mais de 7 anos no mercado. Sou programador e desenvolvedor web, sou desenvolvedor deste site também e sou expert em PNL, tenho muitos anos na área para resolução de problemas emocionais e psicológicos, principalmente para o mercado financeiro. Boa tarde, pessoal, aqui é Leandro Santos, então fazendo uma videoaula com novidade, análise do mercado futuro. Previamente, vou alertá-los que será lançado, o meu objetivo agora é lançar cursos sobre o mercado futuro, onde para cada derivativo do mercado futuro que eu considero mais líquido e viável, para cada um vai ser feito um curso específico que vai custar até barato, vai custar no máximo R$150. Serão cursos curtos, mas completos para trabalhar com aquele derivativo. E simplesmente você tem que analisar que precisa ser feito um curso para cada derivativo, porque os cálculos de manejo de risco e gerenciamento de risco para cada derivativo é o volume de capital, o risco máximo ou mínimo que você tem que entrar para cada ativo vai ser ou maior ou menor. Por exemplo, no milho, que é o que eu vou começar a operar também, tá? Eu já fiz testes, vou até mostrar os testes para vocês no milho. De fato, operar day trade, né, nos 5 minutos no milho, eu cheguei à conclusão de que não é muito viável, porque você tem pouco tempo, começa 9 horas e fecha 3 da tarde o mercado, e embora faça grandes tendências o milho e o mercado futuro em geral, você vai ter que sair no day trade antes de terminar a tendência. Por isso que é melhor fazer swing trade. Então o mercado futuro, para mim, tem que trabalhar swing trade pelo 15 minutos a 60 minutos. O diário é muito grande, porque o mercado futuro você tem um contrato que dura geralmente 2 meses a data de vencimento dele. Então você tem que trabalhar num prazo curto, 60 minutos é ótimo. Vai fazer operações que durarão alguns dias e não meses, que é o caso de diário. Uma tendência no diário pode durar muito mais de um mês. Por isso que é viável trabalhar 15, 60 minutos. E a gente também não tem problemas de gaps gigantes se tratando do mercado de commodities em geral. A gente não tem a questão de gaps. Não é garantido de que não vai ter, mas a gente não tem estatisticamente muitos gaps como acontece nas ações. Tem muitos gaps gigantes trabalhando no gráfico diário, vocês vão ver com ações. Com commodities você já tem menos. Isso evita pular o seu stop. Bom, então, nos 60 minutos, temos aqui o milho. No momento se encontra em tendência de baixa pela metodologia Reversion Profits, com uma adaptação com a adição de uma média móvel específica que a gente vai trabalhar também. Além da Price Trend Line, vamos usar uma média móvel aqui, nessa nova metodologia para o milho. E o milho se encontra em tendência de baixa e até o momento o milho ele não se encontra com um indicativo de reversão de tendência ou de enfraquecimento da tendência. O milho ele se encontra com uma condição técnica de continuação
da tendência. Então a gente vai usar para trabalhar o milho o Reversion Profits. E o método Reversion Profits aplicável ao milho, que funciona muito bem e tem um índice de acerto muito bom e uma lucratividade boa. Agora, pessoal, vou estar mostrando para vocês aqui as estatísticas dos testes que eu já fiz no milho. O manejo de risco a gente trabalha com o uso de tabelas, que é calculado por esse software Speed Risk Manager, por exemplo, no mini índice, para um risco de 0,3% sobre todo o capital. Para a diferença de pontos em relação à entrada operacional e saída na limitação de prejuízo no stop loss, a gente tem uma quantidade de contratos que vai calcular taxas, emolumentos, corretagem, tudo certinho para a gente. E a gente precisa de olhar uma tabela como essa para a gente preencher a boleta e executar. Sem essas tabelas, é muito difícil fazer um manejo de risco que tem uma precisão como a minha, que não é 100% preciso, mas chega próximo da realidade. A maioria dos outros manejos de risco não trabalha com cálculos minuciosos. Geralmente é cálculo bruto, onde tem um monte de custo que no final das contas o trader acaba terminando negativo e pode tomar prejuízos enormes. Tem muita gente que ensina manejo de risco assim, não pode. Tem que calcular todos os custos minuciosamente, ou bem próximo da realidade. E o nosso manejo de risco trabalha dessa forma. No milho é diferente. Então eu vou ter que programar, porque é o seguinte: cada vez que muda a cotação, muda essa tabela. Então eu ensino cálculos complexos no meu curso que você aprende, para você calcular essa tabela de manejo de risco, para você executar o manejo de risco. Só que cada vez que muda a cotação, você tem que fazer tudo isso aqui de novo. E demora 30 minutos a 1 hora. Então imagina, para cada ativo você vai ter que fazer uma tabela dessa. Você vai demorar muito tempo para ficar fazendo essas tabelas e é incondicional. Não tem condições de você ficar criando tabela toda hora. Você vai perder muito tempo. Então o software ele já faz isso para a gente. Ao mesmo tempo, para o milho ainda não tem isso. Então, por enquanto, vou ter que estar fazendo na unha mesmo as tabelas. Porque trabalhar sem essas tabelas, que faz parte do nosso método de manejo de risco, não dá. E esse manejo de risco ele é realmente genérico. Então, por exemplo, você está operando ações, não interessa o seu método. Você quer arriscar 0,5% por operação e a cotação está 34,55 na Petrobras. Para day trade, vai calcular as taxas e emolumentos para day trade, corretagem. Você coloca aqui a corretagem fixa da sua corretora, só pode ser corretagem fixa. E daí você tem essa tabela. Então, tudo que você precisa saber para usar o meu manejo de risco é ter esse programa que eu vendo ele separado. É muito barato, custa R$ 49,99 só. E, no caso, para qualquer manejo de risco ele serve. Então, para o milho, não tem como usar esse manejo de risco. Por enquanto. E por enquanto as estatísticas é o seguinte, 60 minutos, tá? Em maio ficamos com 7,42%. Foi feita uma única operação que teve uma tendência enorme. Entramos com 15 contratos para um capital de 100 mil, arriscando 1% do seu capital total no milho. Gerou aí um lucro de 7,42%. Tem que arriscar 1%? Sim, porque é 60 minutos e também tem taxas e emolumentos e corretagem. Então, se você for arriscar 0,3%, você vai entrar com muito pouco capital e não vai ganhar quase nada. Ou vai até ganhar, mas você não vai conseguir ter lucros bons como este. Por isso, tem que arriscar mais quando se trata de operar no mercado futuro, porque a corretagem é mais cara. Porém, tem outras corretoras com corretagem mais barata. Eu vou estar trabalhando com elas e provavelmente vou estar diminuindo os custos muito mais e aumentando muito o meu lucro. E também que tem corretoras que exigem margens muito grandes. Então, no milho, na Rico, por exemplo, você tem que usar R$ 1.500 por contrato. Aqui tem 15 contratos, eu ia ter que ter mais do que uns R$20 mil aqui para trabalhar com a Rico, mais ou menos, mais do que R$20 mil.
mais ou menos. Agora na Clear Corretora é R$400 só por contrato. Então com R$8.000 eu consigo trabalhar com 20 contratos, que dá um volume financeiro aí de 220 mil mais ou menos de contratos de milho. E a corretagem na Clear é só R$10 para posição. Na Rico você tem que ter R$10 por posição para você trabalhar no swing trade. R$10 não, 20 ou R$18,90 para trabalhar no swing trade. Então, olha que é muito mais caro. Por exemplo, 15 contratos aqui, eu tive que gastar com corretagem R$300 só de corretagem. Se fosse lá na R$300 de corretagem, ou melhor, desculpa, R$600 porque foram 2 ordens, uma para entrar e outra para sair. Se fosse na Clear, eu teria gasto só R$300 e poderia, pelo meu risco ser menor por causa do custo, entrar com mais do que 15 contratos, ia entrar com 18, 20, ia ganhar muito mais, porque o risco diminui quando você diminui o custo. Então, talvez eu pare de trabalhar com a Rico, porque ela está cobrando muito caro para o milho. Para a mini índice, ela é fantástica no preço. Agora, tem que avaliar isso quando você for entrar no mercado futuro. Procurar uma corretora que opere bem para você. Eu vou experimentar a Clear e não sei se ela é boa ou não, porque você tem que diminuir os custos. Não tem como você trabalhar com custo alto desse jeito. Então, eu estou fazendo com os valores da Rico e já deu lucro. Na Clear vai me dar muito mais lucro. Aqui em abril foi menos 1%, em março de 2014 0,35%. Então veja que nesses 2 meses aqui não ganhei quase nada praticamente. Em fevereiro 12,30% aqui em fevereiro. Então veja que são 4, 5, 7 operações por mês só. Poucas operações, mas quando você acerta uma é 9, 8%. Então dá 8, 9 mil reais para um capital de 100 mil no caso, né? Só que você tem que levar em consideração, se você tem 50 mil, se você tem 20 mil, você vai ganhar também um valor legal, porque vai ser 9%, 8,5%. E o imposto é 15% só que você paga. Mas teve um detalhe aqui, tá, pessoal? Eu estou fazendo o cálculo para 20% de imposto. E eu esqueci aqui de mudar na planilha para calcular 0,15%, que é o imposto de swing trade. No caso, eu vou estar consertando isso aqui, mas se a gente vai fazer o cálculo com 20% e está dando esse lucro bom, então quer dizer que quando a gente for trabalhar com 15% de imposto só, a gente vai ganhar muito mais. Então, é válido ainda esse teste. Para estar mostrando aqui. 1,63% em janeiro, em dezembro, menos 0,74%. Então, quando eu estou terminando negativo, tá pouco negativo, né? O ruim é quando é 5%, 6% negativo. Aqui em novembro, 5,6% positivo. Em outubro, 1%. Veja que é próximo de 1%. Os meus prejuízos já foram aqui ao longo de quase um ano de teste. 2 meses, 3 meses negativos, porém, cada qual com menos ou próximo de 1%. Em setembro, 1% só de lucro. Em agosto, tem que testar ainda, mas eu tenho de setembro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 meses aí. Falta. Eu vou fazer até o ano de 2012. Certo? Utilizando essa metodologia. Então, vou começar a entrar no mercado futuro e será lançado o curso de milho para mercado futuro. E mais tarde vai ser lançado café. No entanto, eu tenho que operar de verdade. Porque todos esses custos que eu calculei, quando eu fazer a operação de verdade, eu vou lá na nota de corretagem e ver se está batendo com a planilha. No mini índice, é muito próximo da realidade. Essa planilha faz. Quer dizer, tá certo os cálculos aqui. Portanto, tem que testar na realidade para ver se tem que confirmar garantidamente que vai dar isso mesmo. Então, por isso que eu não posso sair vendendo curso depois que eu faço testes, porque tem que testar. E já aconteceu de eu fazer cálculos programar uma planilha para fazer certo cálculo,
programar o programa Speed Risk Manager para fazer certos cálculos e não dá certo. Bom, então, dentro aí de 2 meses eu devo estar lançando esse curso aí de mercado futuro para milho, depois que eu fazer algumas operações. E vou começar também com menos capital, com 0,3 só de risco para testar, tá? Para fazer o teste primeiro e depois que eu vou entrar com 1% para todo o capital. Bom, nos 60 minutos o dólar comercial aqui se encontra em tendência de baixa. E no caso ele já veio aqui e fez o teste desse fundo, onde temos aqui um candle cuja definição dele é um spinning top praticamente, o que indica indefinição nessa zona de suporte. Então, como está em tendência de baixa, o nosso método consiste em entrar na operação aqui, nas médias móveis ou na price trend line, que é azul. Preço abaixo da price trend line, tendência de baixa, faz grandes movimentos de queda. Acima da price trend line, grandes movimentos de alta. Isso é estatisticamente comprovado, então para saber a direção e força do mercado é só olhar para essa linha azul. Tem que aguardar o preço então voltar aqui para iniciar uma operação no dólar comercial. Esse aqui é o café arábica, tem boa liquidez, tem vários contratos futuros que eu andei estudando. Por exemplo, contrato de soja para 5 minutos, até para 60 minutos não tem muita liquidez, aparece muito doji 4 preços como esse aqui. Já no café não tem muito isso, no milho também não. Então isso já indica liquidez pelo próprio gráfico. Dojis 4 preços aparecendo direto, pode apostar que é falta de liquidez e eu não gosto de trabalhar com ativos desse jeito. No day trade, quase todos os contratos futuros, exceto o mini índice, ele tem falta de liquidez. Por exemplo, o café aqui no 1 minuto, ó, cheio de doji 4 preço aqui. Não tem condições, você não consegue analisar um gráfico desse jeito aqui. Não tem como você operar no 1 minuto o café aqui. Olha só que porcaria de gráfico. Por causa desses dojis 4 preços, a gente tem que ficar longe disso aqui. Não, como é que a gente vai analisar isso aqui? Não tem como, a gente precisa de candles cheios para estar trabalhando. Agora no 15 minutos, já é tranquilo. 60 minutos, melhor ainda. Diário, melhor ainda. Só que o ideal para mercado futuro é trabalhar nos 60 no swing trade. Porque os contratos geralmente vencem em tempos curtos, em alguns meses. Em 2 meses geralmente. Então o café ele se encontra em tendência de baixa e está próximo aqui da média. Pode estar dando um sinal de venda. A Profit Line, que é o indicador de força do preço, que é a linha amarela aqui embaixo, indica convergência com o preço, que indica continuação e probabilidade no mínimo de testar esse fundo. Então aqui já fez uma estrela cadente parecida com a psicologia da estrela cadente aqui. Lembra ela, no rompimento da mínima tem chance de estar entrando vendido. Inicialmente vai testar esse fundo e pode continuar a fazer topos de fundos descendentes. E a gente deve continuar até dar divergência na Profit Line, que vai indicar fraqueza do mercado. E o SP, a gente pode negociar na Bovespa, na BMF, o SP500 também, lá dos Estados Unidos. Só que a gente trabalha aqui. E no caso, o SP500 está em tendência de alta, está acima da Price Trend Line. E no momento não está dando nenhum tipo de oportunidade. A Profit Line, a linha amarela lá, está indicando convergência. Inclusive houve o rompimento desse topo com o candle cheio, tá? Porque quando há o rompimento do topo com candles de indefinição, é um rompimento duvidoso. Aqui houve um rompimento com candle completo. Então se houver a correção, existe probabilidade de acontecer uma correção para novamente o mercado desenvolver um fôlego e um gás forte para fazer o teste do topo e continuar a fazer topos e fundos ascendentes. A psicologia do preço aqui do mercado indica isso. E exatamente por isso o SP500 está em tendência de alta. O trader pode, caso aconteça a correção aqui, a gente iniciar uma operação. E, bom, e tem o boi gordo, que eu não mostrei.
O boi gordo ele tem uma característica que ele consolida muito. Estatisticamente, o boi gordo é difícil de operar porque estatisticamente ele consolida muito. No momento ele se encontra em tendência de baixa, onde há uma convergência aqui nesse fundo, que rompeu esse fundo, e na Profit Line indica convergência e força para testar esse fundo e romper. Deu aqui um sinal de venda no rompimento da mínima desse candle, que bateu na Price Trend Line abaixo dela, onde o mercado estava com pressão de venda, e tende a testar e continuar a fazer topos e fundos descendentes. Cabe ao trader surfar nessa tendência de baixa que pode acontecer e se arriscar aqui. Agora mostrando aqui umas estatísticas do boi gordo, a gente vê que, né, ele faz umas tendências assim, é o que a gente chama de tendência consolidada. Faz grandes movimentos de alta e cai muito. Grandes movimentos de alta, ondas de alta e cai quase tudo a onda de alta. Isso é o que eu chamo de tendência consolidada. É uma tendência sem força e é muito perigoso se arriscar em situações assim. Então o boi gordo eu vou estar analisando aqui, mas eu nunca operaria ele pela estatística que ele apresenta. No mercado futuro, o SP500, tá, ele faz tendência, às vezes ele consolida também, claro, mas ele tende a fazer tendência. E o milho, na minha opinião, é o melhor que tem. Só que tem que tomar cuidado. Tem que fazer um manejo de risco. Ele faz muita tendência o milho, tá? A gente vê aí grandes tendências mesmo, tá? No milho. Grandes movimentos de queda. Então, é um dos ativos, melhores ativos do mercado futuro. Que tem porque ele faz tendência. Então, o trader, quando ganha aquela bolada de 10%, 12% em uma única operação. E tem que usar o nosso manejo de risco. Porque, de fato, o segredo aqui é usar o manejo de risco. E também tem a técnica de entrada, de saída. Tem que saber os detalhes. Nessa videoaula aqui, eu revelei algumas coisas, mas só com essas coisas, se você for operar, você pode tomar pau e pode perder dinheiro. Então, tem que tomar cuidado. Os meus alunos estão vendo o vídeo, tem que entender essa metodologia quando for lançada. Então não saia operando a metodologia que eu ensino no curso, o milho. Por quê? Porque o manejo de risco é diferente, o método de alavancagem inteligente é diferente, a saída operacional é diferente. Enfim, cada derivativo no mercado futuro, para dizer a verdade, até para ações, cada ação tem uma estatística, uma probabilidade, uma peculiaridade especial, onde, para um certo método, vai funcionar se você trabalha. Cada ativo, cada derivativo tem sua peculiaridade. Então, com esse método Reversion Profits, no Forex, eu só uso a Price Trend Line, no euro-dólar, no dólar australiano. No próprio curso, quem já fez sabe disso. Mas no milho, eu uso outra média móvel. Uma média móvel eu adiciono aqui no método. Tá? E a forma de saída é diferente. A forma de analisar as divergências, vai ter divergência que eu vou ignorar. Enfim, é diferente porque a gente elimina algumas coisas e aceita outras. Porque as estatísticas desse derivativo, o milho, é melhor para operar usando só algumas coisas. Então, por exemplo, no mini índice, usando certos padrões do método, só operando por essa média móvel no gráfico de 60, você tem muito mais chance de operar com mais qualidade e acertar mais a operação. Agora, então você não usaria no mini índice essa média. Por quê? Porque ela dá mais stops. Agora, se você só usa essa Price Trend Line, esse indicador que é azul, você vai operar menos, vai gastar menos corretagem e tem chance de ter muito mais lucro. Então, olha a particularidade que a gente tem no mini índice para o gráfico de 60 minutos. Isso é uma coisa que eu revelo aqui para vocês, por exemplo. Eu não opero 60 minutos no mini, mas eu fiz testes. Então,
eu não usaria outras médias móveis que eu uso no meu método, no mini índice, ponto final. Agora, no milho, é muito viável a gente usar essa média móvel amarela aqui menor, porque faz muita tendência e geralmente a gente acerta os sinais e consegue surfar na tendência. Por isso o método é o mesmo, mas a gente vai usar certas coisas e deixar de usar outras para certos ativos e dessa maneira a gente consegue ter lucratividade melhor com esses ativos, com esses derivativos, seja lá qual for ele. Cada um tem uma peculiaridade. Então, independente da metodologia, para cada ativo, para cada derivativo, você vai ter que usar um certo manejo de risco, usar uma certa quantidade de capital, arriscar uma certa quantidade de capital. Para alguns ativos vai ser menos, para outros pode ser mais. No milho, por exemplo, posso trabalhar mais, porque as estatísticas dele é a favor disso, e o custo dele também exige isso. Então é diferente de trabalhar com ações. E o manejo de risco é muito importante. Se você vacilar no manejo de risco, você vai tomar pau quando você perder dinheiro. Uma das coisas mais importantes é o manejo de risco. Bom, então semanalmente eu vou estar fazendo uma análise do mercado futuro. E quando eu acertar alguma operação no milho, eu falo para vocês aí, não vou estar comprovando nada porque está em teste, mas se eu fizer alguma operação boa, de repente eu provo aí com as ordens e tal. Não vai dar para fazer ao vivo porque é swing trade, então demora vários dias. Porém, eu vou estar entrando no mercado futuro aí também porque é uma grande oportunidade. E o milho ele tende a dar muito mais lucro do que position em ações. Por isso que eu vou estar migrando mais para o mercado futuro hoje, porque hoje eu estou gostando mais de trabalhar com essas commodities e índices, tá? Do que trabalhar com ações, porque é uma preferência que eu sempre tive, mas eu comecei nas ações e por isso que eu estou começando só agora no mercado futuro. Então estou estudando, estou aprendendo sobre boi gordo, milho, estou estudando todo, fazendo vários cálculos aqui, testando de maneira bem minuciosa, porque é diferente. E daí eu vou estar fazendo cursos especializados, quem sabe, na grande maioria dos ativos e derivativos do mercado futuro. Porque, como eu falei para vocês, cada um tem uma peculiaridade. Cada ativo, cada derivativo tem uma peculiaridade. Talvez com ações eu até faça cursos específicos para trabalhar com certas ações mais tarde. Mas inicialmente eu vou começar com isso no mercado futuro no Brasil. Vou fazer isso com Forex para certas paridades. Eu vou fazer um curso especializado só naquela paridade. Por quê? Tem um jeito diferente, melhor, mais viável para você trabalhar com aquela paridade. Bom, então fiquei por aqui. Se você gostou da videoaula, você pode estar compartilhando com o pessoal. E até mais.